Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13. Acredito que nós vamos chegar até o fim do capítulo 13, pelo tempo que nós temos, nós vamos conseguir estudar essa passagem, irmãos, que é uma passagem muito importante, né? Muito bela, é a despedida de Jesus. Nós estamos estudando o nascimento de Jesus e ao mesmo tempo a despedida de Jesus, a morte de Jesus. E aqui nós temos muitas lições importantes. O tema que nós poderíamos dar aqui nesse capítulo é o amor constante de Cristo e a profunda corrupção do homem. A gente vai perceber aqui o amor de Jesus, aqui logo no começo, no verso 1, diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Depois nós encontramos o amor de Jesus, a demonstração de humildade, lavando o pé dos seus discípulos, dizendo que eles também deveriam fazer o mesmo. E a gente vê a profunda corrupção do homem, aqui em Judas, quando o traidor está à mesa com Jesus. Também nós vemos a confusão do homem, um pouquinho expressa em Simão, que primeiro não queria que o Senhor lavasse seus pés. Depois, lá no final do capítulo, quando Jesus o avisa: olha, você vai me trair, ele diz: não, de forma alguma, eu trair o Senhor. Isso aqui é um pouquinho então do título, do capítulo e do resumo deste capítulo. Vamos ver aqui primeiramente versos de 1 a 5. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele enviara de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou uma vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, como diz ali no nosso texto, inicialmente aprendemos destes versículos que o Senhor Jesus tem um constante e paciente amor pelo seu povo. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus conhece. A gente tem dificuldade de amar o nosso próximo, mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem saber o mal do coração dele, o que ele trama contra nós, os seus pensamentos, os seus pecados. Eu acho que se a gente tivesse esse poder de Jesus de conhecer um a um, a gente, acho que enlouqueceria, ou viraria uma guerra, um querendo destruir o outro. Mas Jesus os amou. Jesus amou aqueles que estavam próximos de abandoná-lo. Que todos, não foi somente Paulo não, não foi somente Pedro que o abandonou. Na hora que Jesus foi para a cruz, todo mundo foi deixando. Quando Jesus, na madrugada, orando, se preparando, não tinha ninguém para orar com ele, mas ele amou essas pessoas. Que exemplo de amor! Esse texto fala muito sobre amor, no lava-pés também. A gente vai chegar nessa parte. Nós precisamos muito aprender a amar com Jesus. Jesus não se cansou dele e os amou até o fim. João 7,37 diz: todo aquele que o meu Pai me dá, este virá a mim,
e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que vem a mim, eu não lançarei fora. Aqueles que são filhos, aqueles que são de Deus, são amados. Mais do que o amor de uma mãe, ou de um pai por um filho, que a gente sempre dá exemplo, né? Amor de mãe, o filho pode até fazer coisa errada, o filho, a mãe a ama. Muito mais é o amor de Jesus, pelos irmãos, pelos seus filhos. E é o mandamento que Deus exige de nós. Se nós temos os nossos irmãos, nós não podemos lançá-los fora. Irmão não é descartável, é irmão. Nós estamos aqui convivendo e devemos amar o nosso próximo, não descartá-los. No verso 2, temos aqui uma informação. O diabo pôs no coração de Judas Iscariotes. Para quê? Para que traísse Jesus. E aí a gente pensa, né, irmãos? E podemos dizer aqui, também aprendemos destes versículos que podemos encontrar profunda corrupção no íntimo daqueles que professam ser cristãos. Judas, ele não só professava ser cristão, ele era um apóstolo, ele foi escolhido pelo próprio Jesus. Ao mesmo tempo que Pedro, Tiago, João e outros apóstolos, Judas foi um dos escolhidos. Ele andou com Jesus, contemplou os milagres de Jesus. E o inimigo, já aqui, pôs no coração de Judas. Quem que coloca no nosso coração o pecado? Isso é o inimigo. Nós, mesmo sendo discípulos, mesmo servindo ao Senhor, nós somos tentados. Nós estudamos na quarta-feira o capítulo 12, a gente, como está numa sequência, não pode deixar de fazer essa relação. Capítulo 12, Jesus estava numa festa ou num jantar, num banquete com Lázaro e a família, né, de Lázaro. Maria ungiu com perfume e muitos começaram a intensificar essa perseguição. E é curioso, olha o verso 34, João 12, 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido a lei que o Cristo permanece para sempre. Foi esse texto que eu citei hoje na devocional. E como dizes tu ser necessário que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Jesus está sendo questionado. Quem é você? Quem é Jesus? Quem é esse Filho do homem? E a gente percebe que aqueles, como Judas, estavam tão próximos, ouvindo Jesus, estudaram Miqueias, né? Mas não entenderam. E olha o verso 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Não creram nele. Não creram. João 12, 42 agora, fala que alguns das autoridades creram neles. E aí eu disse quarta-feira, a gente fica animado, né? Olha, creram nele. Mas depois vem a palavra mas, por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então aqui, irmãos, fica um alerta para nós. Essa proximidade com as coisas de Deus não significam que não há a tentação, que não há o desvio. O
que não há o afastamento da graça. Desfrutar dos privilégios sem possuir a graça divina não salva ninguém e ainda tornará mais intensa a condenação. Todo o conhecimento de Judas foi sem nenhum proveito. Nós precisamos orar e vigiar, para que nossa fé seja sempre firmada em Jesus, sempre firmada na verdade. Vamos seguir? 13, de 6 a 15. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Se referindo a Judas, né? Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também vós. Repare que Jesus está aqui fazendo um ato de lavar os pés, algo que era serviço de um escravo, algo que não é bem agradável, né? Mas ele queria dar um exemplo para aqueles. O exemplo vai se estender mais abaixo aqui, em outros versículos. Só que Pedro, ele parece que não tem paciência, né? Ele espera que eu vou explicar. Primeiro, eu vou lavar o pé de vocês, depois eu vou explicar. Pedro não tem paciência. Mas a gente vê nessa passagem aqui, essa admirável condescendência de nosso Senhor em realizar um ato tão servil, com facilidade. A gente vê nessa passagem o amor ligado com a humildade. Se no primeiro versículo a gente percebeu o amor de Jesus, aqui a gente percebe a extensão do amor. O amor que nos faz fazer coisas de um servo. Sabe o que a gente fala? Eu amo, mas não passo nem perto. Que amor é esse? Eu amo, mas eu que não vou ajudar ele. Está pensando que sou escravo? Exatamente isso que Jesus está falando. Jesus deu um exemplo muito oportuno que serve para nós. Ele diz: eu vos dei o exemplo. A humildade aqui está bem visível. E ele diz: olha, eu sou mestre, Senhor, sou. E se eu que sou o maior fui humilde, vocês não podem ser? Eu sou o exemplo. Não é indigno realizar essa obra de servidão. Podemos perceber que havia uma preocupação, né? Acho que nós vamos repetir isso mais abaixo, mas eu já vou me antecipando.
Imagine aqueles homens que já estavam conversando entre si quem seria o primeiro, quem se sentaria à direita. Aqueles homens, depois que Jesus fosse embora, como eles seriam adorados, exaltados, se eles teriam que permanecer humildes. Hoje a gente vê pessoas que conseguem aí, sei lá, ter uma notoriedade, digamos assim, como um pregador, como um cantor, e vira estrela. Como eu falei há pouco, já não tem tempo para atender ninguém, já se acha melhor, já se acha no direito de cobrar lá um cachê, né? Não, eu sou um pregador, não é qualquer um. Para eu ir na sua igreja, só a partir de tantos mil lá. E a pessoa vai se colocando num degrau de autoridade, não só esse, como aqueles que estão ao redor. Não, eu sou da equipe tal, da igreja tal. Então Jesus vem falar sobre isso. O orgulho é muito ofensivo. Nós devemos viver em humildade. 1 Pedro 5,5 diz: cingi-vos todos de humildade. Lucas 18,14 diz que o que se humilha será exaltado. Filipenses 2,5-8 diz: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o fato de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Nosso Senhor quer que nós o amamos, quer que nós sejamos servos como Ele. Nós devemos reconhecer essa atitude de ajudar, de amenizar a dor, a dificuldade, o sofrimento de alguém. Nem sempre nós somos servos, irmãos, mas nós precisamos aprender a ser mais servos, a ser mais humildes. Tem mais uma frase aqui. Os crentes nunca devem envergonhar-se de algo que o Senhor Jesus... Aqui já é uma próxima, né? Já é 16-20, a gente estava antes. É que aqui muda a sequência de versículos, mas a história vai continuar. Vamos ler aqui para frente, a gente vai continuar falando da mesma coisa aqui, da questão do lava-pés, do ser servo. 13:16-20. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Achei interessante, agora que eu pensei isso aqui, lendo, que ele diz, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Verso 19, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou o Senhor. Meio que, já pensou se Jesus não revela que Judas o trair, que Judas era o traidor? Alguém poderia pensar, nem sabia que tinha um traidor lá com eles, né? Então, ele falando era mais uma coisa para os discípulos lembrarem e crerem nele, crerem que ele sabia todas as coisas, que ele conhecia todas as coisas. Isso me veio à mente agora aqui. Então vamos lá, os crentes
nunca devem envergonhar-se de fazer qualquer coisa que o Mestre fez. Seguindo o mesmo tema que a gente estava há pouco, falando sobre a humildade. Jesus lavou o pé dos discípulos, Jesus amou aqueles mesmos que sabia que iriam, digamos assim, abandoná-lo, né? Jesus fez isso. E nós devemos também fazer isso. Quantas vezes nós temos dificuldades com certas atividades e nós precisamos pensar melhor nisso. Nós estamos aqui para servir, para ter e tirar tempo para poder abençoar as outras pessoas. Tem pessoas que são mais servidoras, né? Isso é muito bom. Pode ser também um dom, mas os dons, todos nós temos que ter um pouquinho deles, né? Vou dar um exemplo. Às vezes estamos aqui na porta da igreja, carregando um caminhão, carregando peso. Aí passa o irmão da igreja e tira o braço para fora e fala: boa tarde, pastor, boa tarde, presbítero. E vai embora, né? Aí 10 minutos depois passa um e vê, para o carro na mesma hora e desce e ajuda até o fim. Aí a gente pergunta para a pessoa: mas o que foi? Não, estava passando, passei no mercado, mas eu vi que vocês estavam carregando e parei aqui para ajudar. Às vezes deixou uma compra lá, algo gelado lá, meio que... Vocês viram a diferença? Não estou querendo julgar o primeiro que deu tchau. Às vezes ele estava com um compromisso e não poderia parar aquela hora. Mas quem que não tem um compromisso, né? Então às vezes nos falta mais ser servos. A gente chega com alguma coisa aqui na porta da igreja, sempre tem um diácono, ele já vai lá: quer que eu leve, né? É ser servo. O diácono poderia falar: boa noite, né? Virar para o lado assim, passar, né? Não ajudar. Então nós precisamos entender isso. E aí entra a questão de quem, né? Ou que serviço e quem. Que serviço? Esse tipo de serviço eu não faço. Eu acho que eu já contei aqui, que lá na igreja de Sério, eles têm duas coisas que... Eu estou coçando a cabeça já, né? Uma era um tal de um mutirão, que não, como que chama? Bom, as duas coisas pode se chamar mutirão. Só que uma era de capinar lá, que tem um acampamento enorme lá, era capinar o acampamento inteiro. E a outra era construir casa para os outros. Então, marcava um dia, vai todo mundo lá, vai quebrar o terreno, vai arrumar tal, né? Aí quando era o dia eu já coçava a cabeça. Por quê? O pastor não gosta de capinar, né? Eu tinha como teoria que eu não sabia, né? Mas essa história de saber é desculpa. Vai lá, fica lá, ajuda, tira 2 graminha, né? Você já está lá ajudando. É ser servo. E a gente fica incomodado com certos serviços ou com certas coisas e não se dispõe. Então é um pouco, nos falta essa questão de ser mais servo. E isso é o nosso ministério, né? De servir, de amar. Porque falou lavar os pés, era o pior serviço que tinha. Dá um exemplo como nós devemos servir o nosso irmão. E servir aquele que eu gosto? Não. Às vezes eu servi o meu inimigo, ou aquele que está tomando o meu lugar, né? Aquele que está fazendo alguma coisa que eu queria estar ali fazendo, ou aquele que no momento eu não me agrado tanto dele. Porque eu estou servindo a Cristo, estou servindo a igreja, eu não estou servindo o meu próximo, eu estou fazendo um ministério, estou servindo a Deus, então eu devo fazer. O verso 17 é muito importante aqui. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Já no final do 15, falava um pouco sobre isso. Vos dei o exemplo, como eu fiz, façais vós também. Praticar, fazer. Então não é só saber, né? Mas é praticar. Aprendemos nesses versículos que o conhecimento das coisas espirituais, destituído de sua prática, é inútil. Tiago 4,17 é um texto que poderíamos dizer chave para esse tema, né? Lembra lá o que diz? Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem
e não o faz, nisso está pecando. Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Claro que, como eu disse há pouco, não somos nós que vamos ficar julgando o tempo todo os irmãos, né? Sabendo o que ele tinha que fazer, né? Ah, o pastor não fez isso, o pastor não fez aquilo, ou o fulano não fez aquilo. A gente vê também, né? Mas, vamos deixar cada um diante de Deus. Só que é bem sério isso, porque às vezes a gente acha que a omissão não tem problema. Passei na porta da igreja lá, eu poderia parar para ajudar, mas não. Mas aquele que sabe que devia fazer e não faz, está pecando. Afinal de contas, eu sou membro dessa igreja, é um trabalho da igreja, eu estou com tempo agora, por que não ajudar? Aí você vai para casa, não ajuda e fica pior, né? Quem não passou por isso? Ou algum trabalho da igreja que você falta, depois você fica arrependido, eu devia ter ido, podia ter ajudado. Porque você sabe que, de certa forma, saber que deve fazer e não faz, isso é pecado. Então, não ler a Bíblia é pecado, não é? Por quê? Porque a gente sabe que deve fazer. Não participar dos cultos é pecado, porque a gente sabe que deve fazer. Vamos seguir 21 a 30 agora. João 13, 21 a 30. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E este fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram algum que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Que história, hein, irmãos? Que momento, não? Um momento lá de comunhão, de ceia, e lá um traidor. Momento mais santo, momento em que aparece a palavra aqui: Satanás entrou nele. Que coisa, né? Dá para arrepiar, né? Como a gente pode ver o mundo no maligno, as questões aqui tão sérias, uma batalha sendo narrada, sendo travada. As aflições que Cristo suportou, aqui cada ponto e vírgula são temas que nós vamos tratar agora. Ponto 1, as aflições que Cristo suportou. Ponto 2, o poder e a malignidade de Satanás. E ponto 3, a iniquidade dos que abandonam Cristo. Então, primeiro, as aflições que Cristo suportou. Aqui diz: angustiou-se Jesus, verso 21, em espírito. Angustiou-se Jesus. E afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. A tristeza de Jesus. Deus não se alegra com aquele que se perde. É afronta, né? Deus não se alegra com o nosso pecado. Ele se entristece nas nossas falhas. E é isso que a gente percebe aqui. Ele angustiou-se. Me trairá. A segunda parte, o poder e a malignidade de Satanás.
Repare que lá no 13:2, lembra, irmãos? Aqui diz que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas que traísse Jesus. E agora, Satanás entrou em Judas. Então nós percebemos aqui o desenvolvimento, né, da malignidade, do inimigo, da ação do inimigo na vida de uma pessoa, colocando no coração uma intenção ruim e depois, assim, já quase que tomando conta, né? Já tomou conta do sujeito. Ele está ali para fazer o mal, ele está ali para, assim, desviar-se mesmo do caminho. E a gente percebe, já ligando esse último ponto aqui, a iniquidade dos que abandonam a Cristo, a gente já percebe que essa ação do inimigo, né, o levou a ter um coração duro, a dureza de coração, né? A dureza de coração que a gente vê naquele homem, naquela pessoa. O que pretendes fazer, faz-o depressa. Você imagina, você numa situação dessa, você é o traidor, e aí de repente, o negócio não está bom, né? Porque Jesus falou, tem um traidor aqui, você sabe que é você, provavelmente você sabe que é você. Aí de repente alguém fala, quem é? E ele fala, aquele que eu entregar o pão. Ele tinha que dar uma baqueada, não? Judas. Depois, quando Jesus olha para ele e fala, o que pretendes fazer, faz-o depressa. O que ele deveria fazer? Bom, se fosse um homem de Deus, ele ia, perdão, Senhor. Jesus está falando com ele, né? Mas Satanás já havia entrado no coração dele. Ele não se envergonha e simplesmente ele levanta na mão, calma, tá bom, vou lá, vou te entregar, vou te trair. Nada fez com que ele mudasse o seu propósito. A gente sabe o que é isso, né, irmãos? Quantas vezes nós estamos determinados ao pecado e parece que nada muda a nossa intenção. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Para que nós não possamos nos desviar do Senhor. Vamos à outra parte, 31 a 38, a última, né? Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhes Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade vos digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Aqui também é a mesma coisa, ponto e vírgula são tópicos. A crucificação glorifica o Pai e o Filho, primeiro tópico. A importância do amor fraternal, segundo tópico. A ignorância que pode existir no crente, terceiro tópico. A crucificação glorifica o Pai e o Filho. Esses versículos mostram a glória que a crucificação traria ao Pai e ao Filho. Quando ele diz aqui, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, é porque chegou o momento da morte. E aí é interessante a ideia de uma morte que glorifica, né? Mas na verdade não é a morte, é exatamente
o propósito dessa morte, o que estava acontecendo ali. Deus estava salvando a humanidade, Deus estava salvando seus filhos. Era o momento mais importante da história, né? A gente falou do nascimento. O nascimento é o momento mais importante da história, porque ele vai trazer-se a concretização da morte e ressurreição de Jesus, que é o momento mais importante. E a gente percebe que é um momento de glorificação do nome de Deus. Por quê, irmãos? Porque é um ato muito grandioso, salvar-nos. Eu vi uma frase que dizia: você é muito importante, Jesus morreu por você, Jesus nasceu por você, você é muito importante. Então, nesse sentido, somos mesmos, porque que obra grandiosa teve que ser feita para nos salvar, por nós. Deus viu cada um de nós como um grande tesouro, viu-nos como alguém importante para dar sua vida por nós. E esse momento, como a gente sempre fala, mais do que só representar a nossa salvação, representa a glória para Ele. Vamos dar um exemplo bem baixo, né? Mas alguém que dá um presente para o outro, te deu uma casa de presente. Aquele que recebeu o presente, ele ficou muito feliz, mas a glória maior é daquele que presenteou, porque olha que pessoa bondosa que deu essa casa. Então Jesus nos deu a vida, o Pai enviou o seu Filho, e eles são glorificados nesse momento aqui. A oração sacerdotal, João 17:1, diz: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. É a mesma questão aqui sendo repetida, né? E nós também devemos nos gloriar em Jesus, na nossa salvação. Paulo disse em Gálatas 6,14: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim, senão gloriar-me na cruz de Cristo. Segunda parte ali, a importância do amor fraternal. Esses versículos também nos mostram a importância do amor. A gente já viu desde o começo, né? O amor, no verso 1, amou-os até o fim. O exemplo de Jesus para que nós estejamos amando até o fim, né? Eu amo você uma semana, depois eu te conheço um defeito seu, já não... pensei que era alguém importante, né? Ou você põe uma expectativa lá em cima, né, de um sujeito, depois você vê: nossa, pensei que não era desse jeito. Não, irmãos, amar é amar mesmo, né? Nossos irmãos até o fim, com os defeitos deles mesmos. Depois a gente viu no lava-pés também um exemplo de amor: façais vós também, vocês devem ser humildes, amar o seu próximo, ajudá-lo, não só naquilo que você quer, naquilo que é fácil, naquilo que é mais difícil também. E agora ele fala: no novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que inclui tudo que nós já falamos aqui na parte anterior. O coração que ama, o coração que assim se coloca diante dos outros. E aqui Jesus, no verso 35, dá um bônus aqui, né? Dizendo: olha, é nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos. Nisso o quê? Se tiverdes amor uns aos outros. Então nós somos conhecidos como discípulos pelo amor, né? Pela forma que nós convivemos e nós vivemos aqui. Última parte ali, a ignorância que se pode existir no crente. Está falando a respeito de Pedro, né? Pedro insistiu com Jesus, porque Jesus já tinha dito: agora vocês não podem, para onde eu vou vocês não podem ir. Mas Pedro lá, insistentezinho, né? Senhor, para onde vais? Tipo assim, não me podes, eu quero seguir. Aí Jesus ainda diz: não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Pedro quietou?
Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Aí agora Jesus não podia ficar quieto, né? Ele não ia falar nada, talvez, né? Pedro, por ti darei a própria vida. Ah, você? Que afirmação é essa? Você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Aqui então a gente está tirando essa lição de que podemos ignorar certas coisas. Pedro ignorava a verdade, ignorava o que seguiria, né? E a gente tem aqui essa última parte. Eu queria chegar mesmo com um pouco de tempo, porque eu considero uma parte muito importante para nós refletirmos. Simão Pedro declarou que estava pronto para morrer por seu mestre. Jesus disse que não, né? Quem estava certo? Jesus estava certo, Pedro errado. Imaginamos como o apóstolo Pedro que existem coisas que provavelmente não faremos. E olha que frase dura, mas muito alerta para nós, muito importante para nós. A semente de todos os pecados encontra-se dormente em nosso coração. E quando despertada, precisa apenas de uma ocasião, um descuido ou de retraimento da graça de Deus, por um instante, a fim de produzir abundantes frutos. Então eu vou repetir a frase que eu tinha dito anteriormente. Assim como o apóstolo Pedro, imaginamos que existem coisas que provavelmente não faremos. Mas, irmãos, aquele que está de pé, veja que não caia. E o que nos mantém de pé? A graça. O que nos mantém de pé? A proximidade com Jesus. Eu vi uma figura de um triângulo. Na ponta estava escrito Deus. De um lado estava escrito marido, do outro lado estava escrito a mulher. E aí ia descendo assim, mulher e marido, como se fosse se afastando de Deus. E aí você imagina um triângulo. O que vai acontecendo? O marido vai afastando da mulher. Deus, à medida que você se afasta de Deus, você está saindo das coisas maravilhosas, da luz, indo para onde? Para as trevas. E o que tem nas trevas? Tem de tudo. O nosso coração tem sementes que, se nós estivermos próximos de Deus, elas estão ali mortas. Mas se nos afastarmos de Deus, podemos realizar coisas muito ruins. Muito ruins. Coloquei mais algumas frases aqui. O humilde reconhecimento de nossa própria fraqueza íntima, uma constante dependência do Senhor para nos tornar forte, uma vida de oração diária, porque não somos capazes de permanecer firmes. São estes os segredos da verdadeira segurança. Então, começando do fim para o começo, quais são os segredos de uma verdadeira segurança? Humilde reconhecimento da nossa fraqueza, constante dependência do Senhor, uma vida de oração diária. São alguns dos ingredientes aqui colocados para que nós possamos nos fortalecer em Cristo, seguir adiante. 2 Coríntios 12, 10, Paulo disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós precisamos estar seguros no Senhor. Quando ele diz sinto prazer nas fraquezas, não que ele ame, né, o que é fraqueza, mas é o reconhecimento que nos momentos mais difíceis, ele mais se aproximou de Deus. E nós precisamos assim
nos aproximar mais e mais do Senhor. Evangelho de João, capítulo 13. Alguém gostaria de saltar alguma coisa? Pode fazer perguntas. É um momento muito especial aqui então, na vida de Jesus, e nós podemos aprender muitas coisas, né, irmãos? Acredito que muito a palavra de Deus nos ensina, e quanto mais a gente olha para a palavra de Deus, mais a gente percebe, né, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Porque esse texto, ele deixou claro que se você sabe, bem-aventurados sois se sabe, não, se praticarmos. E que lições difíceis, né, irmãos? Num mesmo capítulo, humildade é difícil, amor é difícil. Temos que exercitar essas coisas, agir com mais atenção, com mais cuidado para com as pessoas. Eu vi uma frase, deixa eu ver se eu acho aqui, eu achei bonitinha a frase, não vou lembrar de onde que eu tirei essa frase. Só um segundinho aqui. Ela fala sobre a questão da humildade, do amor. Achei. Nunca permita que alguém saia da sua presença sem que seja melhor e mais feliz. Nunca permita que alguém saia da sua presença sem que seja melhor e mais feliz. E eu fico me perguntando, né? Eu encontro com alguém, converso algumas palavras e eu vou embora. Que impressão eu deixei? Essa pessoa ficou melhor? Fez alguma diferença eu ter encontrado com ela? Ela ficou mais feliz? E às vezes eu me entristeço, ou a gente se entristece, porque a gente sai e percebe que muitas vezes a gente fez é tirar a paz da pessoa. Mostrou o quanto ela é pior do que ela achou que ela era. Estão entendendo, né? E eu acho assim, a atitude de humildade e amor na convivência vai fazer diferença quando a gente encontrar com alguém. Não é tratar com falsidade, não é adular o pecado, nada disso, mas é ter uma convivência. Até mesmo quando você corrigir alguém, você olhar nos olhos com amor e falar com aquela pessoa. Corrigir, não mostrando, eu sei, você não sabe, né? Tudo isso tem. Eu no seu lugar já tinha conquistado, já tinha conseguido. Não, é mostrar com humildade, porque quem é melhor do que alguém, né? A ideia de competição é a coisa mais burra que existe no mundo. Existe alguém igual a alguém? Igual? Não existe. Você é único. Você tem coisas que só você faz, só você pode fazer. Se você comparar com outro, você é o melhor do mundo, porque você é único. Você sabia que em muitas coisas você é o melhor do mundo? Porque Deus te fez daquele jeito, melhor, diferente dos outros. E às vezes a gente quer ser o outro, quer se comparar com o outro, ou sempre se comparar com o menor, né? Com aquele que a gente acha menor. Ninguém está querendo se comparar com o maior. E é o exemplo aqui que a gente aprende em João 13. E o silêncio? Terminamos? Pastor, Pode falar. como já foi falado, esse texto é muito rico, né? Muito bem detalhado, creio que todos entenderam. Não tem como não entender. Mas, só para a gente comentar um pouco, né? Participar um pouco, aqui no versículo de número 15, Jesus fala que eu vos dei
um exemplo. E como está aqui no versículo 14, ele diz que eles também deviam imitá-lo e fazer, né? Vocês devem lavar os pés dos outros, mostrando uma atitude de humildade. Então, eu estava pensando o seguinte, que se havia problema, como sempre houve problema, onde existe pessoas, existem os problemas, as dificuldades, né? E não é a gente se estranhar que se hoje há no nosso meio, naquele tempo já havia. Mas como diz a Bíblia, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor cada vez vai se esfriando mais. Até um traidor, né? Então nós vemos aqui tanta coisa que acontece no meio, né? E quando Jesus fala para nós, eu vos dei o exemplo. Eu vos dei exemplo. Assim, como o senhor acabou de dizer aí, de pessoas, sempre a gente vê que tem pessoas que faz melhor que a gente, nunca a gente querer ser o melhor, né? Eu acho que é muito importante, é uma questão de humildade, de reconhecimento, né? E quando Jesus fala que eu vos dei o exemplo, a gente nunca olhar para uma pessoa e achar que eu tenho que seguir o exemplo de fulano, olha que exemplo de pessoa, mas aquela pessoa é um ser humano. E eu achei muito interessante essa palavra da semente dormente, né? Que se a gente não tomar cuidado, às vezes aquela sementinha está lá plantada lá no coração, né, guardadinha, só esperando o ponto, né? Achei interessante essa colocação. Quando a gente se distancia de Deus, aí aquela semente brota. É muito sério a gente pensar sobre isso. E sobre ser servo, né? Deus fez tudo tão maravilhoso, ninguém serve sozinho, né? Nós vivemos uma comunidade e não tem quem faz mais, quem que é mais importante. Todo mundo é importante, cada um na sua função ali, como um corpo trabalhando junto. E se a gente não ajudar um ao outro, se a gente não tiver humildade, como conviver sem humildade? É tão difícil conviver, a gente sabe isso na família da gente. Você tem que ceder alguma coisa, você tem que se humilhar, você tem que ajudar. Então o conviver em humildade e amor, é uma palavra muito especial mesmo para nós. E que nós estejamos nos mantendo firmes, né? Como você disse agora no final, como os passos aqui que a gente viu em Judas, né? Colocou no coração, depois Satanás colocou no coração, depois já estava mandando no Judas, né? Já estava dirigindo Judas. Então que Deus esteja nos abençoando para que a gente possa seguir no caminho do Senhor.